Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. A nossa missão na exploração de hoje, na verdade, aborda um desafio que é praticamente todo profissional moderno enfrenta em algum momento. Sem dúvida. É algo quase universal. Nós vamos tentar entender exatamente como o desempenho corporativo, a psicologia comportamental e a saúde mental colidem, né, e se cruzam no mundo real. E o mais surpreendente de tudo é que a gente não vai fazer isso através daquelas teorias distantes, sabe? Exato. Nem com discursos puramente motivacionais. Sim, nós vamos olhar para números absolutos, metodologias claras e, principalmente, resultados financeiros extremamente palpáveis. É um prazer enorme estar aqui para analisar esses dados de perto. O prazer é meu. O que a gente tem sobre a mesa hoje é um material que, sinceramente, tem o poder de tirar a gestão de pessoas e o desenvolvimento profissional daquele velho campo do achismo, né? Ou da intuição pura. E colocar tudo isso sobre um microscópio analítico muito rigoroso. É uma mudança de paradigma bem agressiva. Sim, a grande mudança que vamos explorar hoje é justamente essa ideia de evolução mensurável. Os dados que vamos debater provam de forma cristalina que o bem-estar humano e a performance corporativa não são, de forma alguma, forças opostas lutando pela energia de um profissional. Na real, eles funcionam mais como engrenagens interdependentes dentro de um mesmo mecanismo. Perfeitamente colocado. E para dar uma base sólida a essa nossa conversa, nós mergulhamos em uma pilha riquíssima de relatórios reais. Relatórios bem densos, por sinal. Muito densos. Eles são gerados por um sistema chamado Checkpoint, Programa de Bem-Estar e Performance Synergia Quest Profile 360 Degrees. E vale mencionar que a metodologia dessa ferramenta foi adaptada para a realidade desses relatórios pela Flávia Caetano. Que é uma referência fortíssima na área de educação corporativa. Isso mesmo. O que esses documentos nos entregam são diagnósticos semanais altamente detalhados de uma profissional que, nos relatórios de simulação que a gente está analisando, também atende pelo nome de Flávia. Um detalhe curioso, aliás. Sim. E nós acompanhamos os dados comportamentais dessa profissional sendo avaliados em diferentes papéis, cargos e momentos de vida. Que é a parte mais rica do material. Em alguns relatórios, ela atua sob a pressão de uma diretora de vendas. Em outros, ela assume a posição de coordenadora de recursos humanos. E essa troca de cadeiras reflete de forma muito inteligente os diferentes cenários e as turbulências que qualquer carreira longa costuma ter, né? Certo. Vamos desempacotar isso. A grande premissa aqui, que nos chamou muito a atenção logo nos primeiros parágrafos, é que não estamos lidando com aquelas avaliações de desempenho tradicionais. Aquelas genéricas. Exato. Aquelas muitas vezes desgastantes que as empresas fazem no fim do ano e depois simplesmente guardam numa gaveta. Nossa, sim. Aquele formato engessado. O ponto central desse sistema é a capacidade de capturar elementos que normalmente a gente considera altamente subjetivos, como, por exemplo, o temperamento de um líder, o grau de dispersão mental em uma tarde de terça-feira, ou até o nível de energia emocional. E ele transforma tudo isso em dados matemáticos puros. E o mais intrigante, a plataforma não apenas aponta o erro, mas calcula o retorno sobre investimento financeiro, um ROI, em reais, atrelado ao bem-estar e ao foco dessa pessoa. Essa é, sem dúvida, a virada de chave da metodologia. Quando paramos para dissecar a anatomia do checkpoint, fica muito evidente como a estrutura inteira foi desenhada para erradicar a subjetividade que costuma assombrar o setor de recursos humanos. Como ele faz isso na prática? O motor do sistema funciona com base em 28 perguntas muito bem calibradas que o profissional deve responder. As respostas a essas perguntas alimentam um score geral contínuo que varia de 0 a 100. Tá. No entanto, a verdadeira inteligência não está no número final, mas em como essas 28 questões são fatiadas. Elas dividem a experiência do profissional em 4 dimensões muito claras. Que são energia, execução, relações e autogestão, certo? Exatamente. Primeiro, a energia, que mapeia diretamente a saúde e o bem-estar físico e mental.
Depois, a execução, que traduz a performance bruta e a capacidade de entrega. A parte de fazer acontecer. Isso. A terceira dimensão são as relações, que medem a eficácia e a empatia na comunicação. E, por fim, a autogestão, que avalia a capacidade de evolução, organização e planejamento pessoal a longo prazo. E foi exatamente olhando para os resultados dessas dimensões nos relatórios das semanas 1 e 2 dessa nossa profissional simulada, a Flávia, que eu notei um padrão bastante curioso. Qual foi o padrão que te chamou a atenção? O score geral dela flutua ali perigosamente, rondando a linha dos 50%. Bem no limite. Nós lemos relatórios que apontam notas como 55%, 50%, 49% e assim por diante. Independentemente de qual seja o cenário inicial do cargo, a classificação que o sistema emite no topo da página, em destaque, é sempre instável. Isso. Mas o que me deixou mais intrigado foi o contraste interno desses números quando a gente olha para as dimensões isoladas. O que é fascinante aqui é justapor essas áreas da vida profissional e ver como elas podem entrar em conflito. Se pegarmos o relatório focado na semana 1, nós nos deparamos com um contraste quase violento entre as habilidades dela. É um abismo. Sim, é preciso prestar muita atenção nesta disparidade. A profissional atinge um patamar impressionante de 95% na dimensão de relacionamentos. É quase a nota máxima. Quase perfeita. Porém, na mesma semana e no mesmo contexto, ela amarga meros 30% em produtividade e apenas 35% em gestão do tempo. Uma queda drástica. Essa simetria nos obriga a fazer uma análise crítica sobre como operamos no ambiente de trabalho. Como é sociologicamente e psicologicamente possível que alguém seja tão brilhante na criação de conexões humanas, mas sofra de forma tão aguda para gerenciar o próprio relógio e executar as tarefas que garantem o funcionamento do setor. E essa é uma dissonância que nós vemos o tempo todo no mundo real corporativo, não é? A gente pode imaginar facilmente aquela figura que é a alma do escritório. O famoso perfil comunicador. Isso. A pessoa sabe o nome de todo mundo, resolve conflitos interpessoais com um sorriso, domina o networking de ponta a ponta. Mas quando precisa sentar, focar e entregar uma planilha estratégica até às 5 da tarde, a coisa toda desmorona. E o relatório capta isso de forma implacável. Capta. Em uma das sessões de alerta, o documento aponta literalmente que houve muitas respostas com o score 0 a 1. E para dar contexto a quem está nos acompanhando, essas perguntas usam uma escala onde 0 significa uma ausência total daquela competência ou comportamento e 5 representa a excelência. Ter um volume alto de zeros e uns é um sinal de que algo na base está muito quebrado. Como a gente traduz esse mar de notas baixas para a realidade de quem está no meio do furacão corporativo? A leitura instintiva de um gestor despreparado seria olhar para essas notas baixas em produtividade e culpar a falta de habilidade técnica ou pura letargia, né? O funcionário está com preguiça. É a conclusão mais fácil. Mas o que a análise profunda desses dados sugere é algo muito mais complexo. Um volume repetido de pontuações mínimas em questões ligadas à energia sustentável ou ao cumprimento de prazos sem gerar retrabalho é interpretado pelo sistema como um esgotamento latente. Um burnout se formando. Exato. Pode ser um indicativo de desmotivação profunda ou, de forma muito frequente, um atestado de que há uma falta grave de processos e suporte adequado por parte da própria empresa. A pessoa fica sobrecarregada tapando o buraco. Isso. A pessoa está, muito provavelmente, tentando compensar um gargalo estrutural imenso, utilizando apenas o seu carisma e as suas conexões humanas. E tentar sustentar a operação de um departamento inteiro na base da simpatia é algo que drena a energia vital de qualquer indivíduo em um tempo curtíssimo. O que nos leva a uma das partes que mais me impressionou na análise das fontes. A maioria dos softwares pararia no diagnóstico e emitiria um conselho genérico do tipo: organize melhor sua agenda. Beba água e durma bem. Exatamente. Mas o sistema que estamos avaliando não oferece a mesma receita de bolo para todo mundo. E é aqui que os relatórios citam o uso do fator DISC. Como essa metodologia de perfil comportamental altera a lente através da qual a instabilidade dessa profissional é tratada? Altera de forma profunda.
porque parte do princípio psicológico de que o estresse, a pressão e a motivação não afetam cérebros diferentes da mesma maneira. Faz sentido. O sistema ganha uma camada de genialidade analítica ao adaptar as perguntas de avaliação e as prescrições dependendo da personalidade base do avaliado, mapeada pelo DISC. Vamos analisar primeiro os cenários onde a Flávia está ocupando a cadeira de diretora de vendas. Certo. Nesse contexto, o perfil dela é classificado como D, que representa a dominância. O traço fundamental da dominância é o foco quase obsessivo no resultado, a coragem para tomar decisões difíceis e a necessidade de velocidade. São profissionais que funcionam como tratores organizacionais. O problema que o sistema mapeia de forma brilhante é que essa força motriz tem Tem um pedágio alto. Exatamente. O lado sombrio do perfil dominante é a pressa desmedida, uma impaciência crônica, que muitas vezes beira a grosseria, uma forte impulsividade e a tendência perigosa de centralizar tudo. Porque eles acreditam que ninguém mais fará na velocidade certa. Perfeito. É por isso que o foco corretivo da semana 1 para ela é formulado como gerenciar pressão e urgência sem sacrificar a própria estabilidade emocional. Deixa eu fazer um papel de advogado do diabo por um momento aqui. Manda. É muito poético dizer em um relatório que um líder não deve sacrificar a estabilidade emocional. Mas na trincheira do dia a dia, com metas trimestrais super apertadas, um executivo com forte perfil dominante sob estresse, muitas vezes não percebe que está sendo tóxico. Ele acha que está sendo eficiente. Totalmente. Eu consigo facilmente visualizar um cenário real onde essa necessidade compulsiva por resultados e velocidade acaba atropelando a equipe, gerando decisões precipitadas e, ironicamente, atrasando o projeto inteiro por causa do retrabalho gerado. Como uma ferramenta combate um instinto tão natural da pessoa? Você tocou no ponto crucial da coisa. É exatamente porque o líder dominante no vermelho destrói o clima e os processos que a prescrição para ele não pode ser filosófica. Tem que ser mecânica. Como um protocolo, a intervenção sugerida pelo sistema atua como um freio de mão puxado contra a vontade do motorista. Para travar essa impulsividade destrutiva, as ações recomendadas na semana exigem que a pessoa aplique um prazo rígido para decidir algo. Algo que ela está querendo resolver no grito. Isso. E o sistema obriga a realização de uma conversa de alinhamento com um pedido totalmente objetivo. A meta é forçar o dominante a parar de presumir que todos leem a mente dele e obrigá-lo a documentar as expectativas. E a dinâmica muda de figura completamente quando a gente vira a página e olha para a simulação da Flávia atuando como coordenadora de RH na semana 2 ou em um estágio mais estratégico lá na semana 20. Sim. Nesses momentos, a configuração do perfil DISC dela se altera para I, de influência. É um universo totalmente diferente da agressividade do perfil dominante. É uma mudança de paradigma. A força central de quem opera sob o perfil de influência é a maestria na conexão interpessoal, o talento natural para o engajamento e uma capacidade formidável de mobilizar equipes em prol de uma ideia. São os grandes comunicadores da empresa. Mas o calcanhar de Aquiles apontado pelos dados é muito severo. A sombra do perfil influente é uma dispersão colossal e uma busca excessiva e muitas vezes paralisante por aprovação. É aquele tipo de liderança que tem enorme dificuldade em dizer o não. Tenta abraçar 10 projetos diferentes para agradar todos os departamentos e no fim do dia perde o foco naquelas entregas que são difíceis, burocráticas, mas que são fundamentais. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como os armadinhas comportamentais são opostas, as vias de resgate propostas pelo software precisam divergir radicalmente. Com certeza. Nós acabamos de debater que o perfil dominante precisa de freios e limites para sua agressividade. Em total contraste, para resgatar o perfil de influência da instabilidade, a missão dada pelo relatório é trocar promessa por evidência. Ou seja, parar de vender ideias e começar a mostrar números mensuráveis. Exato. O conselho prático é fechar os ciclos abertos, o que significa terminar obrigatoriamente um projeto antes de se empolgar com a próxima novidade, e focar de maneira implacável em apenas uma prioridade central, sem ceder à tentação de negociar os próprios limites para agradar os outros. Essa oposição ilustra muito bem a maturidade da análise.
Para um líder impulsivo e autoritário, a cura envolve estruturar pausas e clareza. Para um líder disperso e excessivamente complacente, a cura exige barreiras restritivas de atenção e foco total na linha de chegada. É a medida certa para cada dor. E isso nos leva diretamente à questão pragmática de por que as organizações deveriam investir tempo e capital entendendo esses pormenores psicológicos. É aqui que os relatórios trazem uma perspectiva implacável. A precificação do comportamento. Exato. A matemática comportamental. Eu preciso admitir que essa foi, de longe, a seção que mais me impactou durante a leitura de todas as fontes. O cálculo automático do retorno sobre investimento, o ROI. É a hora da verdade. Nós estamos tão acostumados a tratar o bem-estar e o foco como métricas abstratas, de felicidade no trabalho, e, de repente, vemos um sistema literalmente colocando uma etiqueta de preço na impulsividade de um diretor ou na dispersão de um coordenador. Sim. A ideia de monetizar as horas que passamos ociosos ou mentalmente distantes da tarefa é assustadora e, ao mesmo tempo, brilhante. É uma conta que costuma gerar bastante desconforto nas reuniões de diretoria, confesso, mas que é incrivelmente eficaz para convencer a alta gestão a agir em prol da saúde mental da equipe. Porque mexe no bolso. A filosofia por trás desse cálculo não é criar uma ferramenta de punição, sabe? É revelar custos invisíveis. O algoritmo do sistema realiza uma simulação cruzando o salário mensal bruto do profissional com uma carga horária padrão estabelecida, Que geralmente orbita a casa das 220 horas mensais. Dessa divisão simples surge o custo exato da hora trabalhada daquela pessoa. A partir desse valor base, o sistema projeta quanto de dinheiro a empresa está perdendo semanalmente por causa daquele estado de instabilidade ou desorganização. E calcula o ganho financeiro se uma fração desse tempo perdido for recuperada através do programa de rituais. Vamos mergulhar nos números dos relatórios porque eles materializam a gravidade do problema. Eu vou usar os valores arredondados aqui para facilitar a nossa visualização. Pode mandar. No cenário A da simulação, que analisa profissionais da alta gestão, o sistema assume um salário mensal na faixa de R$50 mil. Fazendo a divisão, o custo da hora desse profissional fica em torno de quase R$230. O diagnóstico aponta de forma conservadora cerca de 10 horas improdutivas semanais geradas por estresse ou falta de foco. O relatório, então, projeta que se o programa de acompanhamento, que tem um custo de R$390, conseguir ajudar esse líder a recuperar apenas 6 horas produtivas ao longo de um mês inteiro, isso já gera para a empresa uma economia de mais de R$1.300. O que representa um ROI na casa dos 250% sobre o investimento inicial no programa apenas no primeiro mês. Exato. E os dados vão além. Há um segundo cenário de simulação, ainda trabalhando com um salário executivo de R$50 mil, que aplica um ajuste de eficiência um pouco mais otimista. E como ficam os números? Nesse cenário, estima-se a recuperação de aproximadamente 13 horas e meia produtivas no mês. A matemática aponta para um retorno sobre investimento astronômico de mais de 1.400%. Uau! O relatório estima um ganho financeiro superior a R$5.500 de economia. O sistema chega a indicar que o payback, ou seja, o tempo necessário para que o investimento no bem-estar daquele profissional se pague integralmente, é de cerca de 1/3 de uma semana. É muito rápido, basicamente em questão de 2 ou 3 dias úteis de trabalho focado, a ferramenta já se pagou com juros. Mas é essencial notar que a análise oferecida pelas fontes não é apenas um material de vendas otimista, né? A ferramenta mostra a dura realidade matemática através do cenário C. Bem lembrado, quando a lente é aplicada a uma base salarial muito menor, digamos na faixa de R$5 mil mensais, a conta muda drasticamente. Sim, o valor da hora desse colaborador cai para algo em torno de R$23. Nesse patamar, se o programa consegue recuperar as mesmas 4 horas ao longo do mês, a economia gerada em produtividade bate ali nos R$90. Como o custo da intervenção comportamental se mantém fixo nos R$390, o sistema joga a luz sobre um ROI negativo de menos 77%.
O investimento simplesmente não se paga na mesma velocidade através do ganho de horas diretas. Se conectarmos isso ao cenário maior da estratégia organizacional, a mensagem contida nesses cenários é de extrema profundidade. Comportamentais, focar em bem-estar e tratar gatilhos de estresse no alto escalão não deve ser visto como um mero benefício corporativo. Deve ser visto como uma estratégia primária de contenção de danos e proteção de ativos valiosos. Uma semana inteira de dispersão de um diretor de perfil influente ou uma decisão precipitada tomada por um líder de perfil dominante sob pressão tem um efeito em cascata que custa milhares, às vezes milhões de reais para uma companhia. O argumento aqui é que a desorganização silenciosa de profissionais-chave é o verdadeiro ralo financeiro de uma operação. Então, o que tudo isso significa na prática diária? Porque receber um diagnóstico mostrando que você está operando no vermelho e que a sua instabilidade custa milhares de reais à empresa pode gerar mais ansiedade do que soluções. Como, efetivamente, os relatórios sugerem que uma pessoa saia dessa espiral de caos. É nesse momento que as fontes introduzem o Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI, baseado na execução de microações e rituais. Diagnosticar o estresse sem fornecer uma rota de fuga tática é inútil. O grande mérito do plano de desenvolvimento que a gente está analisando é a sua fuga de conselhos abstratos e pouco acionáveis. Do tipo tente se comunicar melhor ou seja mais organizado. O plano ataca a raiz da instabilidade com um nível de precisão cirúrgica, dividindo as correções em pequenos blocos de comportamento que devem ser testados na semana corrente. Eu separei a lista com as prescrições literais que foram passadas a Flávia nas diferentes dimensões para ilustrarmos isso. Para melhorar a execução e a performance, a diretriz é implementar um método de priorização diária, onde ela deve escolher apenas 3 tarefas vitais por dia. Na dimensão de autogestão, a ordem é bloquear religiosamente 30 minutos na semana, dedicados exclusivamente para planejamento e reflexão, impedindo que a agenda entre no piloto automático. E na área de energia, o PDI prescreve o bloqueio de 2 períodos de foco extremo, de 45 a 60 minutos sem interrupção, atrelados obrigatoriamente a pausas ativas de 15 minutos entre as tarefas. Novamente, assumindo um lado mais cético aqui. Na loucura de um escritório, com telefones tocando e metas atrasadas, um executivo de vendas sob pressão realmente para 30 minutos na semana para refletir? Isso não é a primeira coisa a ser sacrificada em nome das urgências? Essa dúvida é perfeitamente natural e reflete a principal armadilha em que as pessoas caem. A tendência automática sob pressão é sacrificar o tempo de planejamento para tentar apagar incêndios mais rápido. O que só gera mais incêndios no futuro. Exatamente. E vale ressaltar que as metodologias em que esses rituais se baseiam estão longe de ser inovações desconhecidas. A ideia de limitar as obrigações a 3 tarefas-chave dialoga diretamente com a matriz de Eisenhower, Que força o cérebro a separar o que é verdadeiramente importante do que é apenas urgente. E essa estrutura de foco de 45 minutos, seguidos de 15 minutos de descompressão, é uma adaptação robusta da técnica Pomodoro, dimensionada para a capacidade de resistência mental de um adulto em posição de alta exigência. O verdadeiro diferencial desses relatórios não está em inventar a roda da produtividade, mas na prescrição obrigatória atrelada ao perfil, né? A ferramenta entende que quem pula os 15 minutos de pausa ativa hoje é quem acaba recebendo a tarja de instável na avaliação de energia e foco da semana seguinte. É uma constatação que dói de ouvir, mas faz absoluto sentido. É o abismo entre saber o que deve ser feito teoricamente e ter a disciplina de aplicar aquilo todos os dias. E a dimensão de comunicação e relações não escapa desse escrutínio cirúrgico. Não mesmo. Há um conselho que se repete ao longo dos documentos: a necessidade vital de praticar escuta ativa como a conversa intencional por dia. E a forma como eles avaliam se essa escuta está ocorrendo é um excelente termômetro comportamental. O sistema questiona se o líder consegue ouvir genuinamente antes de responder. Sem gastar a energia mental elaborando uma defesa ou um contra-ataque enquanto a outra pessoa ainda está com a palavra. Parece um ajuste simples, mas a ausência dessa habilidade destrói parcerias diárias.
E, voltando ao perfil dominante, a intervenção prescreve que o contato com a equipe seja feito por meio de reuniões de alinhamento com a duração cronometrada de 20 minutos. É um encontro que exige um roteiro engessado em 3 etapas. Clareza do problema, seguida de alinhamento de expectativas, terminando obrigatoriamente na geração de um compromisso. O roteiro que atua como uma contenção, impedindo o líder ansioso de devagar atropelar a pauta ou oprimir quem está tentando contribuir. Exatamente. É uma estrutura que, no fim das contas, protege o próprio profissional de seus piores impulsos sob estresse. E se nós ampliarmos a lente para quem nos ouve agora, fica muito claro que os aprendizados destilados aqui transcendem a utilização de um software corporativo ou o cargo que se ocupa. A mensagem constante nesses relatórios sobre a necessidade imperativa de construir um ritmo de entregas que seja sustentável a longo prazo. Sem viver a ilusão de um sprint eterno. Isso atua como um forte antídoto contra essa cultura generalizada de hiperprodutividade tóxica que tem adoecido tantas forças de trabalho. O objetivo final, mapeado pelas ferramentas, não é pavimentar o caminho para um ideal ilusório de perfeição. O que se busca é maturidade e consistência. Reduzir drasticamente as promessas infladas e focar em uma execução que seja simples, robusta e que possa ser repetida de forma saudável amanhã. O que desconstrói maravilhosamente aquele mito de que o bom profissional é aquele que sofre trabalhando até a exaustão. Precisamos deixar isso para trás. Para resumirmos as descobertas deste nosso mergulho nos dados do sistema Synergy Quest adaptados pela Flávia Caetano, nós tivemos a oportunidade de ver que comportamento humano, flutuações de energia mental e o cuidado com o bem-estar possuem um peso matemático rigoroso. Distrações, falta de empatia e impulsividade custam dinheiro, de verdade, em horas desperdiçadas e na degradação da qualidade do trabalho. A grande esperança é que, ao compreendermos os nossos gatilhos de estresse e aplicarmos esses pequenos rituais hiperfocados e alinhados à nossa personalidade, a alta performance deixa de ser vista como um golpe de sorte ocasional ou fruto de exaustão extrema. Ela passa a ser intencional. E eu reforço que trazer essa racionalidade para as nossas próprias rotinas diminui consideravelmente a fricção diária com a qual a gente convive. Entender, por exemplo, que a pressão externa distorce a nossa capacidade de tomada de decisão nos ajuda a estabelecer barreiras de segurança emocionais. Essa compreensão estruturada alavanca os resultados financeiros, como demonstrado com muita clareza nos cálculos de ROI, mas, de maneira ainda mais profunda, ela nutre e protege a segurança psicológica dos ambientes onde passamos a maior parte das nossas vidas. É a troca consciente do desgaste excessivo por uma estratégia sustentável. Perfeito. E para fecharmos essa nossa reflexão de hoje, tem um pensamento que tomou conta de mim enquanto a gente analisava toda essa precificação minuciosa do nosso tempo. Nós discutimos longamente que a matemática nos permite mapear o custo financeiro exato de uma hora gasta com distrações enquanto deveríamos estar trabalhando. Sim, vimos muito bem isso. Mas e se tomássemos a ousadia de aplicar esse mesmo rigor para calcular um índice que poderíamos chamar de ROI de tempo livre? Uau, interessante! Se passássemos a medir a qualidade real e a profundidade da nossa desconexão mental nos finais de semana, valorizando o nosso descanso com a mesma seriedade e o mesmo peso que damos às nossas horas de produção? Será que a conclusão seria de que a nossa capacidade de descansar também está operando criticamente no vermelho? Essa, com certeza, é uma auditoria que a imensa maioria de nós sente calafrios só de imaginar fazer, não é mesmo? Provavelmente os dados revelariam que estamos falhando miseravelmente na arte de repor a nossa própria energia. É uma provocação que, sem dúvida, merece ser levada para nossa rotina. Agradeço imensamente a companhia de quem nos emprestou a atenção até aqui. Continuem observando de perto os próprios hábitos, não deixem de fazer as pausas ativas sempre que puderem e nos encontraremos na nossa próxima exploração de ideias. Até a próxima!